E aí, rapaziada, suave. Vim gravar um tutorialzinho aí de como fazer um cheat pra 5M. A gente deu continuidade no projeto do Black Community. No canal aí a gente já tem, pra quem não acompanha os vídeos antigos, no canal a gente tem um tutorialzinho de CS, CS2, que eu gravei um tutorial do zero. Eu fiz o ESP completo, Skeleton, Half-Bar e tudo mais. E agora é que a gente voltou pro projeto 2026, lançar uns cheat free, uns tutorial aí pra rapaziada que tá aprendendo BR, tá ligado? Eu vim gravar um tutorial aqui de 5M, então explicar um pouquinho da arquitetura do 5M. E diferente um pouco do CS, eu vou tentar ser mais dinâmico, então eu vou tentar explicar pra você que tá começando agora o que a gente quer fazer. E eu vou tentar explicar o máximo possível, tá ligado? Mas também não é tudo que dá pra explicar, tá ligado? Tem uns bagulho aqui que vai passar despercebido. E vai ser mais um vídeo longo, eu não sei quanto tempo vai ser, 40 minutos, 50 minutos. Mas se tiver bastante visu aí e pegar uma margem da hora aí no canal, vai ser a mesma coisa que eu fiz com o CS. A gente vai fazer o box aqui pro 5M, explicar como funciona a estrutura do game. Se pegar bastante like aí, rapaziada, entra no nosso Discord da Black, que eu vou deixar aí na descrição, que é a nossa comunidade, onde a gente vai postar cheat free, tá ligado? Aqui na Black a gente posta algumas coisas. Então a gente tem o Discord, tutorial, e o release a gente tem alguns. Geralmente quando eu posto cheat, em tutorials aqui também a gente tem o link do cheat do ESP do CS2 externo. E vai ser a mesma coisa, se bater uma margem da hora aí, eu posso estar fazendo o ESP completo do 5M, quem sabe o aimbot, Silent, que é pra um cheat de PVP mesmo. E tu aprende do zero pra tu poder vender teu projeto, tá ligado? E como eu disse, eu vou tentar ser um pouquinho mais didático, então eu vou tentar explicar tudo o que eu vou fazer e como funciona a estrutura do 5M, querendo ou não, muda bastante em questão de CS, tá? A teórica mais ou menos é tipo a mesma coisa, mas vai mudar bastante coisa da estrutura, como a gente vai pegar ali. Então vamos criar o projeto vazio. Aqui vamos colocar 5M tutorial. Tá criando o projeto. Certifique-se que você tenha baixado o SDK do Windows e você esteja usando o Visual Studio 2022 Community, tá? Com a versão propriedades, versão ISO STD20 mais a versão 1.43 e que aqui no Explorer você tenha baixado aqui o SDK do Windows, arquivos programa x86, SDK Juni 2010, o include e o lib. Para tu fazer o download é só tu pegar SDK Windows Juni 2010, download. Que aqui pelo site oficial da Microsoft a gente consegue baixar já, tá? É só clicar em download e baixar aí o arquivo executável, certo? E para você vir aqui e colocar eles em vinculador, entrada, vem diretórios VC++, diretórios de inclusão, editar, e aqui vocês vão colocar o diretório, tá? Onde está o caminho, então 86, 2010, include. Você vai clicar aqui, vai copiar, vai colar aqui. Em lib, você volta aqui, copia e coloca a biblioteca editar e cola padrão. A gente vai estar usando aqui a versão Unicode, tá? E release x64, beleza? Vou colocar release aqui, compilar. Basicamente é isso. Aqui você pode excluir esses três arquivos aqui, que a gente vai criar um mapa por fora pelos arquivos aqui do projeto. É só você vir em Windows C++, usuário, seu usuário. Você vai vir aqui em Source, Repos, 5M Tutorial, nome do seu projeto, 5M Tutorial, e aqui você vai criar as pastas que a gente vai precisar, beleza?
Ah, lembrando que o link do cheat do GitHub, do projeto do GitHub vai estar aí na descrição. Então vai ter algumas coisas que você vai ter que pegar, que basicamente é a pasta do Engie, DirectX e o Simple Math, porque a estrutura do 5M muda um pouquinho em relação ao CS, vai ter que usar algum DirectX diferente, tá? É, e basicamente é isso, então vai ter tudo no GitHub aí, no link da descrição, certo? E agora partindo para explicar um pouquinho de como a gente vai fazer o nosso cheat. Eu vou tentar explicar do zero para você que não entende muito de game hacking. Mas basicamente a gente vai usar a linguagem C++ aqui, que você tem que ter uma ideia já de um pouquinho de como funciona, beleza? E o que a gente basicamente tenta desenhar no Paint aqui para vocês, mas o que a gente pretende fazer é para a gente poder acessar, poder basicamente mexer com a memória do jogo, fazer o ESP, essas coisas, a gente tem que acessar esse local da memória do jogo. E esse local da memória do jogo ele vai estar armazenado em um endereço que a gente tem que acessar ele. Porém, a gente basicamente vai precisar de permissões para acessar esse escopo da memória. E essa permissão a gente consegue quando a gente pega o process ID do processo, que a gente chama de PID, e quando a gente pega a base do processo, que a gente vai ter acesso à memória. Então basta a gente apontar para qual memória a gente quer pegar, que a gente chama de offsets, que é um ponteiro que ele sempre vai apontar para o endereço de memória, porque toda vez que você basicamente reiniciar o jogo ou enquanto o jogo estiver aberto, essa memória ela sempre vai atualizar constantemente. Então, aquele valor que você quer atingir vai estar sempre passando de memória em memória. E para a gente poder sempre achar a memória correta do valor que a gente quer, a gente vai precisar dos offsets. Porém, o 5M ele tem um probleminha, é que a gente tem, se eu não me engano, 8 versões no 5M, ou 7, 6 versões do 5M, eu não tenho certeza aqui agora. E basicamente a gente tem algumas variáveis, alguns offsets globais que a cada versão do 5M ele acaba mudando. Então, para você não ter que ficar dando reclass, não ter que ficar desmontando o 5M para sempre pegar offset novo, a gente vai fazer o cheat em uma única versão que vai ter o offset global definido, só aquele, tá ligado? Você não vai ter que mudar dependendo do game build que tiver acessando o jogo. E a versão que a gente vai usar vai ser a 3095, tá? Do 5M. Então certifique-se de quando você for testar o cheat que esteja na versão 3095, certo? Então basicamente é isso que a gente tem que fazer no começo. E muda algumas coisas no 5M que pra gente poder ter acesso, a gente vai precisar do DirectX, que a gente vai precisar do Simple Math. É diferente do CS, por exemplo, que a gente criava ali própria estrutura de vector, a própria estrutura de matrix. Dessa vez não, a gente vai usar uma biblioteca padrão do C++, que é o Simple Math, que querendo ou não facilita bastante, então vai ser bem mais fácil, tá? Chegando de enrolação, vamos para a parte do code. Eu acho que o teórico eu dei meu máximo para explicar o que a gente quer fazer. Agora vamos para a parte do teórico, do prático, né, do code, que eu vou tentar explicar para vocês, certo? Então, primeiro, como a gente vai organizar nosso projeto, que é a parte mais chata antes de começar a codar, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar a pasta externamente. Então, a gente vai vir, como eu falei, a gente vai vir aqui na source repos, no nome do seu projeto, e você vai clicar aqui no seu projeto e aqui você vai criar as pastas que a gente vai usar, beleza? A gente vai usar algumas principais pastas que eu vou colocar agora e depois a gente vai usando, conforme a gente vai precisando usar, a gente vai colocando. Mas as principais mesmo é CPP. Depois de CPP a gente vai precisar de DirectX, Globals, ANG, Maths e
Eu vou explicar, conforme a gente for fazendo o cheat, eu vou explicar o que cada pasta vai fazer basicamente, tá? E agora a gente vai criar essa pasta agora aqui no 5M Tutorial, aqui dentro do nosso projeto. Então, cpp, depois a gente cria aqui DirectX, a gente cria globals, aí maths e memory. Vamos criar agora já os itens existentes. Então a gente cria aqui memory.hpp. Eu já vou explicar o que vai ter aqui dentro, certo? Opa. Dentro de maths, por enquanto a gente não vai ter nada, a gente vai colocar daqui a pouco, certo? Dentro da pasta globals, a gente vai ter globals.h. globals.h. DirectX também a gente vai segurar, a gente já coloca, certo? Dentro da pasta cpp a gente vai criar mais algumas pastas como cpeg, sdk, visuals. Por enquanto só. Beleza, a gente pode fechar cpp. Vamos começar pelo básico, que é o nosso memory, tá? Eu vou estar copiando ele aqui e colando pra mostrar pra vocês um pouquinho. Opa, coloquei errado, perdão. Memory. Lembra como eu falei pra vocês que pra gente poder acessar o escopo de memória que a gente quer, a gente primeiro precisa do PID, da base, para depois sim poder entrar na memória, ler na memória, escrever na memória. Então a gente vai usar algumas funções aqui, tá? Pra gente poder chegar nesse time, tá ligado? Então basicamente a gente tem algumas funções aqui como find build, que vai pegar a build do processo atual. Então ela passa como parâmetro uma string que vai receber o process name, então o nome do processo, que é exibido no gerenciador de tarefas quando a gente abre o jogo, tá? No caso o 5M. A gente contém também um template read e write, que é para a gente poder ler e escrever na memória. Porém, vocês podem ver que aqui passa como parâmetro um endereço. E esse endereço a gente precisa de um proc, que é basicamente o processo. Esse processo seria a permissão que a gente tem que ter para poder acessar os endereços. Então, antes de a gente acessar o offset, acessar o endereço que a gente quer, a gente precisa ter a permissão do processo. Então, a gente tem que ter o processo em mente, a base dele, o PID dele também. Mesma coisa para escrever como template. É o que para escrever muda como parâmetro o endereço e o valor que a gente quer. GetProc a gente não vai precisar. GetPid a gente vai precisar, que a gente vai pegar então o PID através do nome do processo novamente, só que dessa vez não como string, mas como char. GetModulo a gente não vai usar. GetBase a gente vai usar, que ele pede como parâmetro o nosso process ID e o nome do processo novamente, ou o nome do processo, ou o nome da DLL do processo, depende do jogo. Por exemplo, CS, a gente precisava do como PID o nome do processo, e como base a gente pegava uma DLL, um módulo do CS, que é onde continha tudo a memória que a gente queria acessar, certo? Get module size a gente não vai usar, inline memory a gente não tem que usar tudo essa classe aqui. A gente só usa como M, certo? M ponto. Beleza? Explicando um pouquinho do memory para vocês. A gente vai usar essas funções, então é muito importante isso daqui, certo? Lembrando que isso aqui está sem proteção nenhuma, então não tem pra gente pegar o processo, pra gente pegar a base, alguma coisa, não tem nenhuma encriptação de string, então a gente vai no seco mesmo, não que foi VMD global, mas você não está 100% seguro, então use só para ambiente teste, como eu vou mostrar para vocês. A gente vai usar como ambiente teste a versão do 5M modo história. A gente não vai entrar em nenhuma cidade para você evitar de tomar banho em cheat, seja pelo cheat do 5M
ou pelo anti-cheat da cidade, tá? Só de você tentar pegar o PID e a base, você já pode tomar um ban dependendo do anti-cheat da cidade ou do próprio FiveM, certo? Explicando memory um pouco, tipo, meio por cima, não vou explicar cada função aqui, porque não faz sentido, é só para explicar como a gente vai usar. A gente vai vir agora pro nosso global, certo? Aqui dentro do nosso globals, a gente criou aqui o globals.h, certo? No globals.h a gente vai colocar algumas coisas que a gente vai usar, certo? No globals.h a gente também cria globals.cpp. Basicamente aqui em globals.cpp, aqui em globals.h a gente vai colocar alguns offsets, porque são os seguintes offsets que mudam conforme a atualização do jogo, que seria eles, no caso, a gente tem o Road Pointer, o Replay Interface, o Viewport, o Camera e o MP Bonelist, que muda de versão para versão, mas tem alguns offsets que mantém, que a gente não vai precisar fazer uma reinicialização nova deles, então a gente pode colocar eles aqui já. Então eu vou, para não perder muito tempo, eu só vou estar copiando a estrutura aqui do Global, certo? Aqui a gente tem os offsets e aqui a gente tem colors para a gente poder colocar, certo? Isso aqui a gente não vai usar então também. A gente tem os offsets, a gente tem algumas coisas que a gente pode colocar no menu, por exemplo, box começa como false. Quando a gente ativar o checkbox no menu, essa variável vai contar como true, então vai estar ativado, tá ligado? E essas coisas. Run também, quando o menu estiver startado. E beleza. A gente pode estar copiando globals, não vai ser muita importância para a gente poder explicar. O que a gente realmente tem que explicar daqui a pouco a gente vai mostrar. Eu também vou estar copiando aqui o globals.cpp, certo? Aqui então, igual eu falei para você, a gente vai fazer uma reinicialização. No caso, a gente vai iniciar esses offsets, que são os offsets que vão mudar de versão para versão. E geralmente, por que de fazer isso? A gente necessariamente não precisava fazer isso, porque como a gente vai fazer um cheat apenas por uma versão, não tem por que reinicializar. A gente declara esses tipos aqui como zero globalmente, certo? E depois a gente faz um FiveM build, para ele, dependendo da build, ele vai reinicializar esses offsets com um valor diferente. Dependendo de cada versão, ele tem um valor diferente. Então ele vai fazer o Five build, ele vai detectar a build que está. Então vamos supor que está a versão 3095. O Five build ele vai detectar ali a função, vai detectar a build que está iniciando, vai ver a versão e vai inicializar os offsets que mudam de um certo valor. Agora, se ele inicializar uma build com uma outra versão, ele, dependendo da versão, ele vai reinicializar os offsets daquele valor. Então, basicamente é para isso, a gente define como global, mas como a gente vai fazer só para uma versão, enfim, tanto faz. Eu vou manter a reinicialização para vocês entenderem, caso vocês pretendem continuar à frente com o projeto e fazer para outras versões, tá? Se você pretende vender o cheat ou alguma coisa do tipo, é importante ter todas as versões compatíveis com o cheat, tá? Então eu vou deixar assim, eu vou manter, beleza? Logo em seguida a gente pode fechar o globals, a gente não vai usar mais, certo? Eu vou criar um main aqui, tem que ter, senão vai dar erro quando eu compilar. Main.cpp, eu vou dar um include string. Eu vou inicializar com int main aqui. Return 0, só pra compilar aqui sem dar nenhum erro de main. E o foco é dar um bem sucedido, perfeito. Inicialmente a gente tem isso aqui que a gente criou, agora a gente vai definir alguns arquivos externos que a gente vai precisar bastante para fazer o cheat.
E eu vou explicar bem por fora o que cada um faz, porque realmente eu tava querendo ser mais didático, mas vamos focar realmente no código, porque senão vai ficar muito longo o vídeo e eu não quero dividir em duas partes, tá? Basicamente, então agora a gente vai para o Engui, que seria as funções da biblioteca do Engui, que é principalmente para renderizar menu, fazer alguns desenhos, alguma coisa do tipo, certo? A gente vai estar pegando, vai estar tudo no GitHub para vocês pegar, tá? A gente vai vir aqui no seu projeto, certo? Naquela pasta Engui que a gente criou. E vocês vão estar colocando aqui os arquivos, beleza? Você vai baixar o projeto todo, vai vir na pasta Engui do projeto e vai estar colocando os arquivos, beleza? Copiando e colando, simples, beleza? Mesma coisa com o DirectX, vão estar fazendo a mesma coisa. DirectX vão estar lá na pasta DirectX, vão copiar tudo e colar aqui. E agora para vocês adicionarem ele no projeto, para o Visual Studio reconhecer, a gente vai vir em DirectX, a gente vai na pasta que a gente quer, no caso DirectX, adicionar item existente. A gente vai vir aqui na nossa externamente, nossas pastas externas, vai vir DirectX, vai estar aqui tudo que a gente adicionou, a gente vai dar um Ctrl A e clicar em adicionar. A partir disso ele vai adicionar o nosso projeto aqui, é só a gente minimizar a pasta. E a gente faz a mesma coisa que aqui, botão direito, adicionar, item existente. Vem aqui em Egg, Ctrl A, adicionar. E perfeito, certo? Já adicionando o projeto. Vamos compilar aqui para ver se não tem nenhum erro, nenhum problema. Ele vai estar compilando tudo aqui, ó, gerando código, um bem sucedido, nenhum problema externo de linker ou alguma coisa do tipo, certo? Agora que eu coloquei o Engui, é importante a gente também adicionar uma entrada adicional aqui que a gente vai usar. Geral, geral, diretórios de inclusões adicionais, a gente vai editar, a gente vai colocar aqui o d3.9.lib, certo? É a biblioteca DirectX que a gente vai usar. Com isso a gente colocou tudo externamente, falta na verdade só um, que é o Simple Math, que a gente poder usar o DirectX, o Vector, Matrix e essas coisas, beleza? Pra gente poder fazer ali o Virtual Screen, essas coisas para poder converter a realidade do jogo, principalmente para o nosso ESP não ficar flutuando. Também vou explicar um pouquinho como que funciona. Eu vou explicar no site, tem um site muito bom para vocês dar uma olhadinha, tem uns tutoriais muito top lá. E lá tem uns desenhos também muito foda que dá pra mostrar, então acho que dá pra ter um entendimento melhor, certo? Vindo aqui em Maths, então, a gente vai estar colocando aqui o Simple Math. Eu vou estar pegando aqui. Vai ver meu tutorial Maths, eu tô copiando aqui o simplemath.h e o simplemath.inl. E vou fazer a mesma coisa, adicionar item existente. Maths. Adicionar esses dois aqui, beleza? É importante quando você adicionar ele compila, porque ele pode dar algum problema externo. Então compila, vê se está dando algum erro. Ele vai pegar tudo de novo, bem sucedido, nenhum erro, perfeito. Então aqui a gente está tudo de boa, tudo suave. Com isso a gente fechou tudo externamente, então a gente pode começar a codar mesmo. Na verdade falta mais algumas coisinhas que a gente pode reutilizar aqui para antes de começar mesmo a explicar a estrutura do 5M e como que vai funcionar o code e como que é diferente do CS, certo? A gente vai vir aqui em SDK e a gente vai estar criando o sdk.cpp e o sdk.h. Então sdk.cpp e sdk.h, certo? O que a gente vai utilizar aqui, rapaziada? A gente vai então aqui em sdk.h a gente vai estar dando um include no globals.h. Puxou? Puxou. Deixa eu ver aqui. Perfeito. A gente vai dando um include aqui no globals.h. E a gente
gente vai fazer o seguinte, a gente vai incluir também já o SimpleMath include _, vai vir tutorial, a gente vai vir math simplemath.h, certo? Aqui a gente vai definir então uma estrutura externa dos bones, tá? Só que antes disso aqui, vamos usar um using namespace directx SimpleMath. Aqui, basicamente, a gente vai estar acessando então o SimpleMath que a gente tem aqui em DirectX. A gente pode ver que tem um namespace chamado DirectX e dentro do SimpleMath, isso aqui é uma estrutura, é algo próprio da estrutura do C++ mesmo, tá? Então, isso aqui tudo, enfim, né? Não precisa codar, nem nada do tipo, não precisa nem entender. Mas o que a gente tem que saber é que a gente vai usar esse SimpleMath e dentro desse DirectX a gente consegue acessar o SimpleMath. Então em namespace a gente acessa como se fosse uma escadinha. A gente acessa primeiro o DirectX mãe, DirectX pai e depois acessa os filhos, basicamente. E o que a gente quer mesmo é esse SimpleMath, que a gente tem algumas estruturas como Vector2, Vector4, Matrix, que a gente vai usar, certo? A gente tem os operadores também de igual, diferente, e algumas funções que a gente vai usar também, como vector, normalize e transform também. Tudo isso aqui é matemática pura de vetores e tudo de ângulo, essas coisas que a gente tanto utiliza para essas funções definidas pelo C++ para fazer o embed, tanto para poder renderizar o ESP, né? Não em si renderizar, né? Porque quem renderiza é o enguia, o overlay do menu, mas sim para a gente poder calcular então basicamente onde está a posição do player relativo à posição do inimigo, relativo à posição do nosso player local e converter essa coordenada dele em realidade do jogo, que é a realidade 2D. E para isso a gente cria então o World to Screen, que a gente vai criar em SDK.cpp agora, tudo com essas funções globais aqui do C++. Basicamente é matemática pura e aplicada. Então aqui em SDK.h a gente usou então esse namespace, a gente acessou o SimpleMath e aqui também a gente vai armazenar uma estrutura externa do Cbone, que basicamente armazena um valor de cada osso do boneco. Então a gente tem a cabeça, a gente tem o right foot, right ankle, left hand, essas coisas, knee, hip. E a gente depois numera ele com o enum, então a gente numera só como head, left foot, right foot, para ficar mais fácil na hora que a gente for basicamente puxar, usar os ossos do inimigo, certo? Para a gente poder renderizar uma linha de um tamanho que a gente quer, certo? De resto a gente vai estar criando aqui a gente vai estar colocando aqui as estruturas, as funções externas que a gente vai usar, tá? Como vec3amp, vec3transform, normalize angles, calc angle, get distance, root screen, que aqui é para converter a realidade 3D para 2D no game. Isso aqui a gente vai estar criando externamente e a gente vai estar programando elas, chamando essas funções no sdk.cpp, que, como eu falei, é matemática pura, não tem por que ficar meia hora aqui copiando isso daqui. Você tem que saber como você usa a função, você tem que entender como a função funciona e os parâmetros dela, como você usa ela. Então, o screen a gente pede primeiro um viewMetrics, a gente pede um vroad, um vout. Aqui em getDistance a gente pede dois valores, certo? Que no caso seriam os valores ali do local player e do point, né? Tipo, local can, ou seja, a posição inicial do nosso player, o local player, a posição dele, pro to point, até onde você quer estar de distância, então pro inimigo, e dentro da função ele já vai calcular, certo? Tá, o xyz do vector 3. Então você não tem que se preocupar, você tem que saber como que usa os parâmetros, certo? Beleza, esse aqui a gente pode deixar de lado também. A gente vai dar um save aqui rapidinho. A gente pode deixar esse aqui de lado, que a gente vai usar daqui a pouquinho, certo?
criando então stk.cpp, stk.h, a gente vai começar agora a criar o sheet.h, certo? O sheet.h basicamente ele só vai ter o seguinte, calma aí, a gente vai criar no cpp aqui mesmo, novo item, sheet.h. A gente vai criar, mas a gente não vai usar agora também, a gente só vai declarar algumas coisas que a gente vai usar, certo? Coisas essas também externas, como valores de keynames, a gente vai usar também keycodes pelo decimal, hexadecimal, e caso a gente queira usar, certo? Aqui tá com erro de include, só deixa eu mudar aqui, que não é 5M external, é 5M tutorial. Perfeito. Aí que vocês vão mudar aí pro nome do projeto de vocês, certo? O que mais que a gente tem aqui? Aqui a gente cria uma classe sheet com public. Public inicialmente a gente tem cpad, como eu falei, a gente vai usar depois, então não tem como chamar o que não existe ainda. Isso aqui também comenta, a gente não vai usar isso aqui agora, depois a gente descomenta, certo? Basicamente a gente cria uma classe sheet que a gente coloca algumas funções que a gente vai usar, beleza? São elas como render menu, render asp, a função do render asp, render dbg, que é crosshair, misc, para colocar futuramente a gente vai estar usando essa função para colocar alguns trolls no sheet, como a gente pode colocar no clip, no misc, a gente pode colocar fix também, fixcar, e tudo isso aqui fica no misc. A gente tem init, que é a inicialização, que é onde eu vou mostrar para vocês como que você vai pegar então o PID, a base, para você poder ter o acesso para poder entrar no escopo de memória do jogo, tá? O percorrimento que a gente vai usar nesse pad, que eu já vou explicar o que seria basicamente para que eu criei esse pad e como que funciona um pouquinho de percorrimento de gentlist para você poder acessar os players, tá? Seja NPC ou player, que é o que muda muito. Que o 5M, como ele tem uma estrutura diferente do CS, a gente tem pads que seria NPCs, a gente tem os players e tem como diferenciar isso, que a gente vai criar também algumas funções ali para a gente poder verificar, certo? A gente tem então um privado, a gente define aqui o Road Screen só para a gente poder usar, meio que uma gambiarrazinha para a gente poder usar essa função. Viewport, Geroad, aqui alguns colors basicamente, e aqui em Public algumas funções de desenho, que a gente vai desenhar linhas, strings, health bar, armor bar, circle, que a gente pode estar usando aí para desenhar o skeleton, desenhar o box, desenhar o string, desenhar o nome, a distância, essas coisas, tá? Health bar é a vida. Mas esse aqui a gente não vai usar tudo, a gente só vai usar o Drawline atualmente, por enquanto, né? Que a gente só vai fazer o box, certo? Depois do sheet H a gente pode deixar ele de lado aqui novamente, dar um save nele. Esse aqui é só pra gente preparar o nosso escopo de projeto, não tem que literalmente colocar cada hexadecimal aqui e ficar codando. Depois de sheet.h então a gente vem aqui e vai criar o cpad, então dentro do cpad o que vai acontecer, rapaziada? O cpad basicamente, explicando para vocês, é onde a gente vai fazer o percorrimento de gentlist. Eu só vou criar aqui cpad.h e aqui o cpad.cpp, tá? Que aqui é onde a gente vai realmente começar a codar, explicando basicamente para vocês o que a gente vai precisar fazer, rapaziada. O percorrimento vai ser, a gente vai fazer em 5m.cpp, que eu vou criar daqui a pouco, mas antes a gente poder fazer o percorrimento de entidades, que seria basicamente acessar todas as entidades do jogo, e a gente vai colocar alguns stats nos pads. Que seriam os pads? Seriam os NPCs, players, tudo. Seria tudo que basicamente é vivo no jogo e anda, tá ligado? A gente vai definir alguns status para ele. Status seria como se é um player, por exemplo,
se aquilo é um player, então a gente já consegue diferenciar se é um NPC ou um player. Se os status de vida ou morte, se ele está vivo ou morto, para evitar renderizar o ESP quando o inimigo estiver morto, certo? A gente vai ter também o update bones que a gente precisa fazer, que basicamente a gente define. Então, para quem não lembra, a gente definiu aqui em SDK.h, a gente definiu SDK.h aqui uma estrutura externa, que cada nome assim recebe um hexadecimal aqui do valor de cada parte do corpo, e depois a gente numerou eles como os nomes, certo? Agora a gente vai fazer um update bone, então com esses bone a gente vai pegar eles e vai transformar ele em XYZ, então em vec3 transform, que foi essa função que a gente criou. E a gente vai definir então essa estrutura que a gente criou globalmente, ela vai passar por um valor novo. Então head vai definindo como 0, head vai valer alguma coisa, left foot alguma coisa, right foot alguma coisa, certo? E a gente vai converter isso para a realidade do jogo, que é o vec3 transform, para a gente poder estar usando isso aí para fazer o nosso ESP, medir a nossa linha do nosso box e tudo mais, certo? Então, continuando aqui, a gente vem para o cpad, a gente vai vir aqui em cpad.h, a gente vai estar criando aqui a estrutura, a gente vai estar dando include aqui no nosso sdk.h, que é o que a gente vai usar, certo? A gente vai usar aqui algumas coisas. Opa, esse aqui, sdk.h, aqui, vamos criar include sdk.h. Ele tá acessando? Tá, agora tá. A gente vai dar um include no nosso sdk.h que a gente vai estar usando. Eu vou criar a classe então cpad, que depois a gente vai reinicializar ela várias vezes. Como public eu vou estar criando pointer to ptr, pointer to player info, algumas informações que a gente precisa. Para isso também eu vou estar criando a vida, a health, certo? Tanto quanto a health, quanto em float também o max health. A gente vai estar usando também para definir no CPP, beleza? A gente vai estar colocando aqui uma pré-definição do bone list, tá? Para a gente poder estar usando como 9 arrays, o array 9, que são 9 ossos, basicamente. Opa, startei sem querer. 9 ossos. Oh, caralho, filho da puta. Vai criar então também agora uma função do tipo bool getPlayer. A gente vai passar para ela como parâmetro. A gente vai estar armazenando e passando ela como parâmetro um address, certo? Outra função que a gente vai usar também do tipo bool é isPlayer. Como eu falei para vocês, a gente vai usar. Verificar se o jogador está morto também. Então, tipo bool isDead. Do tipo bool update, a gente vai usar para fazer o update dos ossos, né, dos bones, e definir eles. A gente também vai criar um void dessa função, update bones. E por último aqui, vector3 get bone position. A gente passa como parâmetro um const, a gente vai constar como inteiro, a gente guardou, a gente vai armazenar, dependendo aí, a gente vai precisar aqui do bone id, certo? Com isso a gente criou esse pad, a gente pode começar a fazer então a parte prática e usar alguns jeitos para definir o que a gente quer. Então a gente vai começar dando include cpad.h, include memory.hpp,
E a gente vai estar criando a função. Então a gente vai criar do tipo bool, que é a nossa getPlayer. GetPlayer do tipo bool. Deixa eu fechar tudo aqui pra acabar confundindo vocês. Pronto, deixa só esse pad.h que a gente vai usar aqui para dar uma coladinha. E os pad.cpp. Então o bool, a gente vai chamar a nossa classe, esse pad. A gente vai chamar então getPlayer. Como parâmetro, ela pede address, mas agora a gente vai precisar da base, certo? Então int pointer to, deixa eu colocar a base. Ponteiro é igual a base. Vai retornar ptr igual a nu, um vazio. E se retornar nu vai ser false, senão vai retornar true. A segunda é getPlayer, a segunda é isPlayer. Se é player, então a gente vai pegar bool. A gente vai chamar a classe novamente, se pad isPlayer. Não passa nenhum parâmetro. A gente vai retornar a informação do player, que é o player info. E se for diferente, é igual a null. Então não é player, se retornar diferente de player info. Bool. Novamente, vamos colocar esse pad, agora a gente vai chamar isDead. Verificar se o player, o NPC está morto. Nenhum parâmetro. A gente vai querer retornar então primeiro a vida dele, a vida atual, que é m_f_health, que eu salvei. E se ela for menor ou igual a 0, ela então retorna que o player está morto. E então a gente vai colocar o vec position dele. Acho que não está definido. Vec. Eu acho que eu não cheguei a definir ele. Vou definir ele agora. Acho que eu esqueci de definir ele. Esqueci feio de definir ele. Só tenho max health. Nossa, tá faltando aqui definir. Tá faltando definir. Acho que só esse. Vector. Ah, não, tá definindo. Falta definir a matrix também. m_p vec position. Definir como matrix também. m_p bone matrix. Perfeito. Então aqui a gente vai retornar o m_p vec position. A gente vai definir ele como vector 3 igual a vector 3 0.f floats, 0.f floats, 0.f floats. Isso aqui é basicamente, se você chegou a ver o vídeo tutorial de CS, se eu não me engano, quando o player morria, ele ficava tipo tudo bugado, tipo a posição dele, o ESP bugava tudo, quando você olhava pra cima também tinha erro de cálculo e isso acaba tipo não afetando, tá ligado? Ele basicamente meio que reseta, tá ligado? A posição. Agora faltando, continuando, a gente tem o cpad, a gente chama o update. Então agora a gente vai fazer um update disso aqui tudo. Então para começar a gente tem o player info, a gente vai ler essa memória do tipo o int pointer to. A gente vai ler com offsets. O offset que a gente precisa é mplayerinfo, eu acho. mplocation é mp info, mplayerinfo aqui. O player é só p, certo?
Agora a gente vai ler o mhhealth. m.read. A gente vai ler do tipo float. Pointer mais offsets m_p max health m_p bone metrics. Agora bone do player a gente vai ler como m.read metrics, não, vector 3, não é como metrics, não é bone metric, a gente vai ler como metrics. Pointer mais offsets mp bone m_p bone list aqui. Não, é bmetrics, não é bone list. Bmetrics, na verdade. Tá, a gente tem o player info, a gente tem a health, bone metrics, falta a posição do player, nosso local player, m_player position, m.read, posição é XYZ, então a gente lê como vector 3, tá? Que é o que retorna. A gente vai ler novamente pointer, nossa base, mais o offset, qual que é? Opa, vamos ver, player location aqui. Bonimetrics. A gente pode colocar aqui também embaixo do vec position, vec position. A gente pode colocar a função que a gente criou então ali. Opa. Se isDead. Opa, isDead é uma função, então a função pede outro parênteses. Return false. Aqui a gente chama o update bonus. E por último a gente retorna true se tudo correr normalmente. Perfeito. A gente chamou update bonus, mas a gente chamou ela, porém a gente ainda não programou ela. O update bonus é igual eu falei pra vocês, eles vão pegar cada parte do osso do boneco e fazer o vec3 transform. Então, para não perder muito tempo, eu vou pegar aqui e copiar. Lembrando, para você copiar é realmente só você entrar no GitHub e baixar aí o projeto e tá pegando aí, porque é muita coisa para copiar. Geralmente isso aqui a gente chama de maths, então, geralmente isso aqui a gente chama de maths, então a gente não precisa codar, a gente deixa salvo já, certo? A gente vai criar a função aqui, update bonus. Vou estar colando aqui. Isso aqui tudo eu peguei no Knowledge Sheets, tá, pesada? Para quem não conhece um pouquinho, mano, o Knowledge Sheets é basicamente um fórum gringo que aqui os caras discutem alguns problemas, algumas dúvidas, algumas ajudas. E aqui os caras mandam algumas funções prontas que você pode estar colocando no seu sheet. E de vez de você ter que se preocupar com reclass, com AIDA, com engenharia reversa, de você entender, estudar a estrutura do jogo para funcionar, para ver como que o jogo funciona, você simplesmente só pode pesquisar por Knowledge Sheets 5M External C++. Aqui vai ter o fórum 5M Simple External Base. Aqui vai ter algumas coisas para baixar também. E aqui ele dá algumas funções como normalize angles,
algumas coisas prontas, só você pesquisar o que você quer. Que você pode acabar, por exemplo, aqui o Knowledge Sheet FiveM External Bones. Aqui eles conseguem passar algum percorrimento de bones, algumas funções para pegar o Get Bone Position, algumas offsets que não estão atualizados. Algumas coisas estão atualizadas, que seria o hexadecimal do bone, que aqui ele fala no FiveM que em uma certa versão abaixo ou acima o offset muda. Então, por exemplo, acima é 0x410 e abaixo é 0x430. Então, tipo, basicamente tu consegue descobrir algumas coisas da estrutura e acabar estudando o jogo e pegar alguns códigos antigos para tu ter uma ideia, uma noção. E então, se tu conseguir utilizar bem, você vai conseguir fazer um cheat top, tá ligado? Você tem que perder muito trabalho fazendo, tipo, função simples, tá ligado? Função simples que eu falo, não função simples de tipo fácil, mas tipo função que você podia pegar pronta e, tá ligado? Você quebrar a cabeça tentando fazer, tá ligado? Então a gente tem o update points, a gente já chamou ali. Agora, igual eu falei agora, o FiveM ele pede a função getBonePosition que a gente vai criar aqui para finalizar esse tutorial aqui, a parte 1 no caso. Ele pede aqui como constint. Opa, eu acho que eu só vi o nome errado. Você pede getBonePosition. Não entendi o que eu só vi já. Enfim, getBonePosition, ele pede aqui então BoneID. Que não faltou pôr das chaves. Então aqui a gente vai colocar o vector 3 vout, que é o que ele pede aqui, a saída, certo? A gente vai ler a metrics, nosso metrics, tá? Pra gente converter. mread do tipo, a gente vai ler tipo metrics. A gente vai ler o pointer mais 0,60, que é a variável do metric, variável não, perdão. É o endereço que aponta a memória do metrics. Depois a gente coloca vector 3 bone é igual a v.read vector 3 pointer mais, e aqui que eu falei, como a gente está acima da versão acima da versão 299 ou alguma coisa do tipo, acho que eu esqueci o nome da versão, como a gente está acima, o offset é 0x410, mas se a gente estivesse abaixo daquela versão, seria, acho que se não me engano, 340. Vocês viram agora há pouco no Chrome Sheets. Mas como a gente está usando a última versão, a 395, então a gente vai usar o 0x410 como offset, certo? Então é o endereço que aponta mais o BoneID vezes 0x10, que é o pergaminho de osso. A gente coloca o hexadecimal 0x10, certo? E com isso a gente vai retornar então a saída transformada. Pá, eu não quero chamar a variável. Vout. Transformado então com bone e metrics. Então com isso a gente encerra o nosso ipad.cpp. Então aqui a gente conseguiu verificar todos. A gente conseguiu organizar no tutorial inteiro, a gente conseguiu organizar mais ou menos como vai funcionar o nosso projeto. Eu expliquei um pouquinho a base do game hacking para quem não está muito acostumado, como funciona, como que a gente vai acessar aquela memória, aquele escopo de memória, certo? E eu também fiz um pouquinho do básico para você saber os status do player, beleza? E no próximo tutorial aí que a gente vai estar em busca do box, né? A gente vai começar a fazer então FiveM.cpp, que é onde a gente vai fazer
percorrimento da Intilist, então eu vou ensinar vocês a percorrer todos os NPCs, players e usar isso aqui ao favor do percorrimento. Então, dentro do percorrimento, você vai poder verificar se o player está morto, se o player está vivo, se é player, procurar o player e tudo mais, certo? Depois também eu vou mostrar para vocês como vai funcionar a reinicialização da memória daqueles 4 offsets que mudava conforme a versão, certo? De resto é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido pelo menos o básico. Tipo, eu sei que é um pouco confuso um pouquinho, mas quando a gente realmente começar a codar e entender o que a gente quer fazer, a gente vai entender, tá ligado? Que como fazer um pouquinho esse tanto de código aqui, matemática aplicada, isso aqui são só alguém que fez, tá ligado? É pra gente poder converter, tá ligado? E isso aqui a gente usa só como math, então a gente vai ter ali pra gente usar quando a gente precisar. O importante é a gente saber como a gente usar, entendeu? E são coisas que não faz sentido você decorar, tá? É importante você saber para que cada um funciona, então eu acho que nessa parte eu espero ter explicado bem. Entra no nosso Discord, rapaziada, que lá vocês podem abrir um ticket, fazer algumas perguntas, beleza? Então se tiver alguma dúvida, rapaziada, abre um ticketzinho, dá call ticket. Se tiver dando algum erro externo, alguma coisa do tipo, tenta rever o vídeo. Se realmente tu não conseguir, abre um ticket que a gente vai te ajudar, tá ligado, meu mano? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do tutorial aí. Acompanha também o tutorial aqui do CS2, que aqui tá completinho, tem o ESP completo e dá pra você entender um pouquinho. Eu não fui tão didático, fui mais direto ao ponto, mas aqui a gente fez um teste muito top, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Tamo junto, entra no Discord aí. E valeu, rapaziada. É nóis.